Este é o ponto final. Aqui vamos dar espaço ao adeus, vamos pendurar as chuteiras e ainda vasculhar no álbum de recordações de jogadores que marcaram gerações. Não há parágrafo sem antes haver um ponto final. O nosso convidado deixou de jogar aos 42 anos e logo com uma festa nacional. Representou apenas 3 clubes no patamar sénior, mas em todos eles celebrou conquistas importantes. Destemido, rápido, audaz, ágil. Celebrava de perto o desespero de uns, festejava de longe os sucessos dos seus. Internacional português em toda a linha, celebrou nas camadas jovens um título europeu por Portugal. A pergunta, antes do ponto final, quem é? Olá, Kim, tudo bem? Olá, tudo bem. Obrigado por teres aceito o nosso convite, estás aqui connosco no ponto final e recordarmos a tua carreira. Se do nada tropeçasses nas redes sociais ou em qualquer outro sítio com esta descrição, achavas que estaríamos a falar de ti? Sim. Vejo-me um bocadinho de cada situação que falaste e olhava logicamente para o meu percurso dessa forma. Nós tentamos que os nossos seguidores possam chegar ao teu nome. Tu achas que no dia antes em que nós apresentarmos este enigma eles vão saber que estamos a falar do Kim? Se calhar não, mas é como eu digo, depende, sabes que é muito da minha geração. Eu vejo isso agora na rua, as crianças e tudo mais já não sabem, já não me conhecem, mas os pais delas vão saber. Os pais já têm um certo conhecimento, já me conhecem, mas é o que eu digo, depende muito das gerações. Eu felizmente tive uma carreira longa, ainda consegui felizmente até aos 42, ainda apanhei ali uma fasezinha agora com esta nova geração, mas curta, mas acredito que os mais jovens já não sabem quem é o Kim. Já apanhaste redes sociais, tu fizeste a passagem literalmente do século XXI e a revolução tecnológica. Sim, apanhei um bocadinho de tudo, e sinceramente, pronto, é o que eu digo. Tive a felicidade de ter uma carreira longa. Nós desportistas, as lesões é complicado, e eu tive a felicidade de ter uma que possa dizer complicada. Muito complicado. Mas de resto foi sempre um jogador a jogar regularmente, que isso é importante para um jogador de futebol. Deixa-me ir ao último dia da tua carreira futebolística, 20 de maio de 2018. Estádio dos Amores, uma Taça de Portugal, num local onde tu já tinhas perdido duas, exatamente duas. Uma pelo Braga e uma pelo Benfica. E fui ganhá-la pelo Aves. E foste ganhá-la pelo Aves ao Sporting. Eu diria que naturalmente sabias que era o teu último jogo. Ou não? Eu sou-te sincero. Eu sabia, eu no fundo sabia, mas tinha a esperança de digamos assim, se eu ganhasse a taça, seria o último. Se eu não ganhasse a taça, ainda tinha no meu pensamento de fazer mais um ano. Mas, logicamente, sair da forma como saí... Em ombros? Saíste em ombros. Literalmente em ombros. Teria de ser o meu último jogo, porque ganhando uma final da taça por um clube como o Aves, teria que acabar ali a minha carreira, porque eu também sempre disse não queria andar a arrastar-me, entre aspas. E joguei. Agora é diferente de sair ganhando uma taça ou fazer se calhar mais um ano, ou não andar a jogar e estar ali no banco e depois terminar, seria diferente. Mas acho que foi perfeito da maneira que foi, a ter que acabasse assim. Tu ganhas a taça ao Sporting numa semana. É uma semana marcante do futebol português, é a semana da invasão ao Alcochete, no pós-campeonato, em que o Sporting perde o acesso à Champions. Tu já aqui confidenciaste, tu fazes essa preparação para o jogo sem saber se efetivamente é o último jogo. Mas o que eu queria te perguntar era, tu durante a época foste preparando para o fim? Não, a gente sabe, eu tinha consciência que já tinha 42 anos e que um dia teria que acabar. Também, como eu disse anteriormente, também
não queria estar a arrastar-me dentro do campo ou nos treinos a adiar a despedida, porque nós, e eu pessoalmente, eu tentei sempre não pensar na despedida, digamos assim, porque não é fácil para um jogador de futebol, e vimos aí muitos casos que depois de acabar a época há jogadores com muitos problemas, e sabemos que é difícil o pós-carreira é muito difícil, mas então, não tendo tu pensado no fim da carreira, como é que se gera o pós-carreira? Como eu digo, é ficar ligado ao futebol. Acima de tudo, eu felizmente... Manter o ritmo. Exatamente. Eu tinha a noção e tinha esse pensamento de quando acabasse de ficar ligado ao futebol como treinador de guarda-redes, porque foram muitos anos dentro de um lugar específico que é um guarda-redes. Se calhar antigamente não era tão valorizado, agora cada vez mais está a ser. Para mim é o lugar dentro do campo mais importante. Muita gente tem os golos que se marca, as pontas de lança, mas os guarda-redes hoje em dia fazem parte de tudo. É que os treinadores já querem que os seus guarda-redes fazem parte da sua primeira fase de construção para o ataque. E cada vez mais agora os pés é importante no guarda-redes. Os jogadores não podem jogar com as mãos. Nós guarda-redes podemos jogar com os pés, com as mãos, praticamente com o corpo todo. Claro. E cada vez mais o guarda-redes é importante, e para mim é o lugar mais importante no jogo de futebol. Normalmente quando o guarda-redes falha dá golo. Exatamente, e a responsabilidade é diferente. Quando um avançado falha, pode haver outra oportunidade. Eu costumava dizer isso, eu podia fazer 10 grandes defesas num jogo e no último minuto sofria um frango. Ninguém se ia se lembrar das grandes defesas, só se iriam lembrar do frango no último minuto. O avançado falha 10 golos e no último minuto faz um golo, ninguém vai se lembrar dos 10 falhanços. Dos 10 falhanços. É o golo. Claro. Isto é isso, como eu digo, o guarda-redes mentalmente também tem que ser muito forte, e eu felizmente consegui ser durante a minha carreira ser esse onde procurava, logicamente sabia que iria errar. Claro. E quando esse erro existia ou acontecia, porque faz parte, é não pensar eu podia sofrer um frango aos 10 minutos, mas dos 10 minutos até aos 90 há mais jogo, e eu não poderia pensar nesse erro nos minutos a seguir, porque senão estava muito mais perto de errar novamente. Esse é um lado muito profundo, que mas até aflorando já de uma forma direta, quando acontece um erro desses, e há muitos guarda-redes até que já falaram sobre essa situação, o drama é muito solitário, não é? Porque naquele momento toda a equipa vai colocar a bola no centro, vai organizar-se no ataque, vai tentar marcar um golo, e o guarda-redes está ali sozinho, debaixo do seu arco, na sua pequena área, se calhar a meditar. O que é que se pensa nesse período em que, sei lá, isso que eu estou a dizer. Não dá para olhar para a bancada e tentar ver a mulher, o pai, a mãe, e tentar ganhar um olhar de ânimo, não é? Acho que é o que eu digo, é não pensar, é seguir em frente, e o erro é pensar que o erro faz parte. O jogador falha não sei quantos passos durante um jogo e não acontece nada. Um guarda-redes, se calhar, se falha um passo ali na primeira, é golo. Mas saber que o erro está presente, irá estar presente, e quando acontecer está preparado para seguir em frente. Acho que o pensamento tem que ser mesmo esse. Voltando a esse último jogo e a essa última temporada, havendo esse trabalho de preparar o futuro, pensando de que a necessidade era mesmo ficar ligado ao futebol, foi mais fácil a saída? Claro que ganhando é mais fácil a saída, não é? Sim, mas é mais fácil, como eu digo, porque no balneário foram muitos anos de balneário, muitos anos de cheiro a relva, um simples cheiro da relva, porque quando as pessoas do jardim estão lá a cortar a relva, tem aquele cheiro, isso quer queiramos, quer não, isso fica connosco, e esse cheiro, vamos sentir saudades. E eu, felizmente, ficando ligado ao futebol, pronto, é lógico, agora como treinador de guarda-redes, não é no balneário da equipa que está, mas pronto, estamos lá com eles, e isso ajuda-nos, a mim ajudou-me a não estar tão preocupado com o futuro, digamos assim, ou com o pós-carreira,
porque eu tinha esse pensamento de ficar ligado ao futebol e tinha essa esperança. Felizmente as coisas aconteceram assim. Hoje em dia ainda estou como treinador de guarda-redes e não sofri tanto, se calhar, como se deixasse de vez a prática do estar dentro de um balneário, dentro de uma estrutura de futebol. Como é que foi essa final da taça? Como é que foi a preparação? Vocês eram os underdogs, mas sentiam que o Sporting estava muito debilitado? Sinceramente, nós sabemos que é lógico que a nossa preparação foi como normal, era uma final. Mas ainda foram 3 dias de estágio para... Fomos para Peniche. Peniche, exatamente. Sabíamos perfeitamente que o Sporting, podemos dizer que era uma final, mas sabíamos que os jogadores de Sporting não estavam a 100%. Lógico que ficaram afetados com isso. Sabíamos perfeitamente que o Sporting também tinha grandes jogadores, tinha uma grande equipa nesse ano. E também sabemos que se o Sporting fizesse o golo nos primeiros minutos, tudo ia passar, né? Contrariamente, se não fizesse e nós fizéssemos, aí foi o que veio a acontecer. Aí foi muito mais difícil para os jogadores, porque começaram a ouvir do exterior dos adeptos contestações e tudo mais. Mas também o contrário podia acontecer. Se o Sporting faz um golo ou 2 no início, sabíamos que iria ser mais difícil. A nossa preparação foi muito a nível mental, estarmos preparados para entrar no jogo fortes e não sofrer no início e tentar fazer um golo. E acho que felizmente foi o que aconteceu. Lembro-me perfeitamente que o Sporting tem duas oportunidades logo de início para poder fazer golo. Não fez, e depois nós num contra-ataque o Guedes faz o golo, e aí sentimos e acreditamos, né, que seria possível. Mas logicamente nós durante a semana tínhamos jogadores que nunca tinham tanto nestes ambientes, numa final da Taça de Portugal. Tínhamos jogadores experientes também que tinham, mas logicamente que houve jogadores que estavam a sentir e estavam a viver aquela semana como se fosse a melhor semana da carreira deles. Como é que o King viveu? Não era algo novo, mas... Eu sou-te sincero, é aquilo que eu digo. Eu hoje, olhando para trás, não me recordo quase nada durante a semana, porque aquele sentimento de despedida, de ser no último jogo, vivi daquilo de tal forma que eu não sei, e mesmo durante a final, durante o jogo, no final do jogo, da festa e tudo mais, eu não me recordo quase nada, porque vivi de tal forma, sendo o jogo da final da carreira, que sinceramente não consigo. Eu gostava de ter esse gosto, de recordar aquelas memórias, mas não, sinceramente não me recordo muito pouco. Olha, pronto, quando às vezes acordamos de um sonho, nem nos lembramos. Exatamente. E eu gostava de ter essa última semana minha como guarda-redes, e mesmo a própria festa e tudo mais, da nossa chegada à Vila das Aves e tudo mais. E eu recordo-me muito pouco, porque bebi de tal forma aquilo que hoje em dia não consigo. Porque se calhar já lhe disseram isto, mas não deixa de ser um bocado karma ter ganho uma final da taça no seu último jogo da carreira contra o Jorge Jesus. não pensei nisso. Mas se calhar já lhe disseram isto. Já. E pronto, recordo-me que quando subimos a escadaria para receber a taça e depois descemos. Recordo-me perfeitamente que Jorge Jesus estavam lá, como alguns jogadores de Sporting, estavam à espera de recebermos a taça, e recordo-me que o Jorge Jesus deu-me um abraço quando eu desci as escadas. Não me recordo o que é que falou, mas tenho na memória que ele me deu o abraço. Pronto, é lógico que passei bons momentos com o Mister, e se me disseres assim, como treinador, o Mister, o que é que eu digo dos melhores, se não o melhor treinador que eu tive na minha carreira.
mas são outras Claro, conversas. claro, e depois também acaba por ser opções, e daqui a São bocadinho opções. vamos lá também a elas. Quero ir atrás e quero ir, pelo menos nos registros do 00 à época 89, 88, 89, onde temos o primeiro registro como jogador de futebol, Rui Vanense. Foi mais cedo ou foi aí? Foi aí e não como guarda-redes. Não como guarda-redes. Não, eu fiz um ano como avançado Nesta equipa. nessa equipa, e no ano a seguir Foi para o Braga. Não, no ano a seguir, Ok. ainda minto. Comecei como avançado nessa equipa, e a meio da época, na falta de guarda-redes, estavam lesionados ou não havia guarda-redes, e eu, como curiosamente era o mais alto da minha equipa, o treinador na altura, olha, vai o Kim para a baliza para experimentar. Não havia guarda-redes, eu, como era o mais alto, fui eu para a baliza num treino de sexta-feira, com jogo no sábado à tarde. Estamos a falar de iniciado. Recordo-me ainda hoje, em Arões, ali perto de Faf. Fomos sábado à tarde. Eu não sabia que ia jogar na baliza. O treinador, chegámos à palestra, o treinador na baliza, Kim. E eu fiquei assim, siga, vamos. E olha, as coisas correram bem, foram correr bem, e depois foi quando apareceu. Apaixonaste pela baliza aí nessa altura? Ou quando termina esse jogo tu pensas, quero ir para avançado novamente? Não, as coisas correram bem. Eu recordo-me, eu na altura a gente levava muitas goleadas, pronto, apanhavam no Rui Vanense, apanhavam os Bragas, Vitórias. Estamos a falar de uma equipa da zona de Famalicão, o Sim, Rui Vanense, não é? sim, exatamente. E recordo-me perfeitamente que eu depois, mesmo em Arões, já não me recordo sinceramente qual foi o resultado, já não me recordo, mas recordo-me um jogo que fomos fazer a Braga, no campo da Ponte, ali ao lado dos deputados de 1º de Maio. Isso recordo-me perfeitamente, que na altura, sei que no jogo da primeira mão, em nossa casa, levámos 11-0, e viemos ali a Braga, perdemos 1-0. Na primeira mão não fui eu que joguei, e em Braga já eu fui à baliza e perdemos 1-0 comigo à baliza. E foi aí que tudo começou, da parte do Braga. Queremos este jovem. E foi quando falaram depois com o clube, com o Rui Vanense e o meu Pais, e tive a felicidade depois de Rui Bens, que era ali onde eu praticamente vivia, ali ao pé. A Braga ainda eram 30 minutos de carro e tudo mais, e tive a felicidade de... Em 1990, é bom que as pessoas tive saibam. A felicidade, sim, do meu pai estava reformado já, e tinha condições para poder me levar todos os dias para os treinos a Braga. Estávamos a falar de 30 minutos de carro, não é? Não tinha carta de condução ainda. E tive a ajuda do meu pai. 15 anos? Sim. Tinhas 15 anos. Tive a ajuda do meu pai, que todos os dias levava-me para Braga para os treinos, esperava pelo fim do treino para me trazer, e foi possível fazer carreira muito por causa disso. Porque e é elementar tu trazeres essas memórias, Kim, porque eu diria que os pais são mesmo o grande pilar para o suporte de uma... principalmente nesta fase inicial. Sem dúvida. Eu também agora estou um bocadinho ligado à formação, porque eu também, além de treinar guarda-redes no Trofense, e estou também a treinar miúdos fora de clubes particulares, e também apanhei um bocado também dos meus filhos, também tiveram o gosto, não por guarda-redes, mas fizeram formação também nos clubezinhos aí, e vi hoje em dia os pais também. É complicado a formação, porque vemos hoje em dia, por exemplo, no meu tempo, os pais não pagavam para os filhos jogarem. É verdade. Hoje em dia pagam. Hoje em dia a maior parte dos clubes... E esse fator faz com que exigem. Exatamente. E não é fácil hoje em dia, porque os pais sentem que, como eu pago, tenho que jogar tanto como... Claro. Se calhar já não se vê tanta a diferença. Por exemplo, no meu tempo havia captações. Claro. Agora e só ficava quem tinha qualidade. Exatamente.
E os pais hoje em dia sentem, acho que a formação hoje em dia está assim um bocado, e se calhar os pais pensam, os principais culpados pensam que tem ali Ronaldo, tem ali, e não é bem assim. Temos de ter um bocado de consciência. Exatamente, é preciso crescer, e não é todos os dias que nascem Ronaldo. Pois não. E eu no meu tempo, felizmente, pronto, era outros tempos, e tinha o meu pai que tinha consciência, e que só a partir do momento em que se vai para um clube como o Braga, já com uma formação muito boa, não é? É aí que se viu que poderia ser fazer carreira como guarda-redes, e ter um bocado de tempo, de disponibilidade para poder fazer estas situações de viagens, e estar à minha espera no fim do treino, a chover, de invernos e tudo mais. Isso é lógico que deu muito aos meus pais esse início de carreira, mas vejo agora também os pais também um bocadinho. Mas eu acho que estes exemplos são exemplos fundamentais para que os pais possam perceber que a responsabilidade passa por este suporte. O outro, há treinadores que percebem um bocadinho mais do que os pais. Sem dúvida. Mas como é que tu foste parar ao futebol? Escolheste o futebol porque era o que existia lá em Ruivães? Sim. Eu gostava de. Gostavas de futebol? Jogavas futebol na escola, na rua? Como era? Eu jogava na escola com os meus colegas, e nesse ano que eu entrei para o futebol foi o primeiro ano que o clube ruivanense que fez iniciados. Não tinham formação. E como vivia ali ao perto, fui às tais captações como avançado. E não é para me gabar, mas antes de eu ir para guarda-redes era o melhor marcador. Era o melhor marcador. Só que pronto. O treinador ganhou um primeiro bom guarda-redes a saber jogar com os pés. Sim. Exato. Exatamente. É um ponto também de virar. Mas é o que eu digo, se calhar não acredito que pudesse vir a fazer carreira como avançado. Pronto. Gostava de jogar e tudo mais, mas o guarda-redes, pronto, foi o que foi. E só a gente, quer queiramos, quer não, o chip só muda quando aparece clubes como o Braga a querer. Aí é que tu pensas, se calhar. Foi nessa altura, mas foi logo no primeiro ano que tu pensaste que se calhar eu posso ser jogador de futebol à séria? Sim. Ou há aquele desejo. Eu não estou a falar de com 8 anos na escola primária, a professora perguntar o que é que queres ser quando fores grande, e quase todas as crianças vão dizer que querem ser jogadores de futebol. Mas claro, num olhar um bocado mais maduro, quando é que percebeste que podias ser jogador de futebol? Foi mesmo na transição de quando há interesse do Braga, o coordenador do Braga na altura, Agostinho Oliveira, sim, antigo selecionador, sim. Na altura era coordenador do Braga, e quando falou com os meus pais e houve a possibilidade de ir eu aí, é que consegues, já pá, se calhar posso vir a fazer carreira. Foi muito a partir daí. É lógico que depois é preciso sempre ter a felicidade, quer queiramos, quer não, a sorte faz parte do crescimento. Depois das coisas, do desenrolar dos anos, tive a felicidade também de vir a jogar sempre. E eu, felizmente, na minha carreira poucos anos não joguei, e a competição não é a mesma coisa que treinar, e praticamente a formação joguei sempre. E depois a partir do momento depois apareceu ao sub-15, o primeiro ano também que apareceu sub-15 nas seleções nacionais, foi o primeiro ano, e aí também com a chamada à seleção. Estamos a falar de 1992. 92 é o europeu de sub-16. Foi antes. Tu és convocado, portanto, foi antes. Houve um torneio em Bruxelas. Ok. Aqueles torneios internacionais. Sim, foi a primeira vez que fui. E aí, a partir desses momentos das chamadas à seleção. Como é que isso é, no fundo, vivido por um jovem que 2 anos antes é um avançado, passa para guarda-redes? Como é que foram os primeiros treinos, os primeiros trabalhos? Já havia treino específico de guarda-redes? Como é que era essa formação no Braga? Nada. Não existia, era praticamente correr, nós não tínhamos treinador de guarda-redes. Remates à baliza não e tínhamos. jogo. Eu agora também, estamos a falar agora
do meu tempo para agora também não mudou assim tanto, Claro. porque hoje vimos formações, vimos clubes que não têm treinadores de guarda-redes. Sim, o treino específico normalmente é de fora. Durante estes anos todos não existe. Há os clubes grandes e tudo mais, já vão tendo uma estrutura também ela grande, né? Agora, no meu tempo não existia. Não existia treinadores de guarda-redes, a gente fazia o plano aquecia com os jogadores. E o próprio treinador adjunto é que fazia os remates à baliza para aquecer e seguir jogo. Sim. Depois já no Braga começou a aparecer com o treinador de guarda-redes, também já com 17, 18 anos já tinha treinador de guarda-redes, e aí também já nos ajudam a melhorar muitos aspectos. Claro. A primeira chamada surge, como é que foi recebida lá em casa? Chamada à seleção? Sim. Foi daquela situação uma alegria imensa, e acima de tudo para os meus pais também saber o sacrifício que eles estavam a ter valer a pena. Exatamente, está a valer a pena, porque é lógico que havia sempre aquela incerteza, não é? E a chamada à seleção, isso foi uma alegria enorme, se calhar mais para os meus pais do que para mim na altura, porque já tínhamos 15 anos, 16, estávamos ali, nós queríamos era jogar a bola, nem sequer tínhamos tanta noção na altura à seleção, mas não pensávamos muito nisso. Mas para os pais foi sempre, para mim, para os meus pais. Mas o Kim tem um percurso na seleção, nas camadas jovens, e diria quase intocável. Porque tem essa primeira chamada, depois é um europeu de sub-16 em 92, o europeu de 94 de sub-18, onde é campeão da Europa, o mundial de sub-20, aqui já completamente a trabalhar na equipa principal do Braga, tal como em 1994. Mas o Kim sentia que era muito melhor guarda-redes do que os seus companheiros de seleção. Estamos a falar de um Braga que durante o seu período nunca é campeão nas camadas jovens, nunca é campeão nacional nas camadas jovens, e o Kim é o indiscutível da seleção nacional. Sim, mas não me via assim. O Braga, pronto, isso sabia perfeitamente, que via ali e viu-me ali num potencial guarda-redes para crescer e para o futuro. E sempre foi dito isso, para estar preparado e para tentar evoluir, tinha um projeto para mim para poder jogar no futuro no Sporting Clube de Braga. Infelizmente isso veio acontecer, mas não me via melhor que os outros. Como eu digo, eu fazia o meu trabalhinho tranquilo, e eu sempre fui não gostava muito de grandes alaridos, gostava de estar no meu cantinho, e o meu pensamento foi sempre, também foi dito, não deixar os estudos, mas infelizmente aí eu pequei um bocadinho, porque não consegui conciliar as duas situações a partir do momento. Eram períodos diferentes também. Períodos diferentes, depois quando se misturava estágios de seleção a partir dos 15, 16 anos, já metia estágios de seleções de semanas, treinos também no clube, tornou-se muito, muito difícil, e não consegui seguir os estudos. E felizmente é daquelas coisas que eu digo, felizmente consegui fazer carreira no futebol, porque se não conseguisse estaria um bocadinho tramado, entre aspas, porque sim, mas eu felizmente o investimento foi muito grande, se calhar demasiado, sem ter o retorno, outras coisas por trás. Sem ter um plano B. Um plano B, exatamente. Mas felizmente as coisas estão diferentes, mas efetivamente nessa altura era muito difícil haver uma espécie de carreira dual. Hoje em dia as coisas estão bem melhor trabalhadas. Quando é que foi chamado pela primeira vez para ir treinar com os séniores do Braga? 18 anos, 18 acho eu. António Oliveira. António Oliveira. Isso que eu ia... que tinha essa dúvida. Sim, se era sabíamos, e não foi só eu. Recordo-me que na altura iam sempre 2, 3 miúdos treinar a equipa principal, naqueles treinos que às vezes, treinos de conjunto, que nos tempos antigos se dizia o treino de conjunto,
Eram precisos 22 que eram jogadores. precisos 22 jogadores e havia lesões no plantel principal e alguns miúdos dos júniores iam lá ajudar, e para mim e foi a partir daí também comecei a ir lá a treinar com os grandes, com os ídolos na altura, né? Rui Correia? Na altura Rui Correia e Zé Nuno Amaro, exatamente. Foi aí, e eu comecei a ser o terceiro guarda-redes, já com 18 anos, já era o terceiro guarda-redes. E já tinha sido campeão da Europa. Foi no campeão da Europa de sub-18 em Espanha, em Mérida. Exatamente. Pertinho de casa. Sim. Mas era preciso carro para ir, não é? Sim. Portanto, Sim. Estamos a falar no topo da Catalunha, portanto 10 horas de carro à vontade. 10 horas de carro agora, portanto em 1994 estamos a falar de uma distância bastante difícil de ser feita. Mas como é que foi esse título europeu? É aquelas coisas também impensáveis, né? Não imaginava sequer na altura jogar vitória nos penaltis. Nos penaltis contra a Alemanha eu defendi 3 penaltis nesse ano, não nesse jogo, na final jogo. É daquelas coisas que pronto, eu nunca sonhei ser guarda-redes, nunca sonhei se calhar na altura também ser o guarda-redes da seleção nacional e ganhar um título pela seleção foi, é daquelas coisas que impensáveis. Tu sofres 2 golos nesse europeu. Acho já não me recordo. Sim, mas são estive a fazer mas também tínhamos uma grande seleção. E um dos golos é na final. Depois a final é decidida nos penaltis. E estamos a falar de uma seleção que, como há pouco estávamos a fazer referência, vou aqui tentar abrir a ficha de jogo dessa final para lembras-te quem era essa seleção? Alguns? Foi Oscar, Alfredo Boia, sim. O Beto, Carlos Mariano, Carlos Filipe, o Bruno Caires, o Dani, o João Peixe, o Jorge Madureira e o Nuno Gomes. Era esta equipa. Neste jogo da final ainda entrou o Mário Silva e o Ramírez. O Agostinho Oliveira era o selecionador. Depois foi como levou para Braga, depois era o selecionador nacional. Também ajuda esse conhecimento, naturalmente. Exatamente, que me ajudou e logicamente que eu digo, ajuda. Estas coisas no futebol é preciso sorte e felizmente para mim depois juntou-se tudo e o conhecimento do mister na altura, coordenador do Braga, já me conhecia, me ajudou também depois a estar nos quadros da seleção. É neste período mais ou menos que certo dia, a sair de um treino em Braga, tens uma pessoa a perguntar-te se pode ser teu agente. É verdade. Já contei isso. Jorge Mendes, na altura, ninguém sabia. Aliás, no meu tempo, os empresários eram José Beiga, Paulo Barbosa, Manuel Barbosa. Sim. Pronto, eu não tinha empresário, tinha 18 anos, estádio 1º de Maio, a seguir um jogo, um treino, já não, acho que foi um treino. Estava um senhor lá, fato e gravata, com uma malinha na mão, e identificou-se e disse-me que via em mim potencial, que podia fazer de mim se calhar poder sair do Braga para outros patamares, que era empresário, e se eu queria que ele me agenciasse. E eu disse, 18 anos, eu achei assim um bocado, não conhecia o senhor. Mas já tinhas ouvido falar de agenciamento? Já sabia falar, mas eu 18 anos nunca pensei, pronto. E eu na altura disse, olha, está bem, mas se tiveres alguma coisa, vais falar comigo. Depois ir para o próprio clube, né? Eu não posso sair do Braga. Claro. Mas primeiro, se realmente aparecer alguma coisa, falámos, tudo bem, mas não queria assinar nada, não queria fazer nada para já, porque 18 anos estou a começar. E pronto, mais tarde é o melhor empresário do mundo, mas é dessas histórias. Ele apresentou-se? Sou Jorge Mendes? Jorge Mendes, um empresário de futebol.
vejo em ti condições para poderes vir a ser um grande guarda-redes e jogar em grandes clubes. Se queria que se eu queria que ele fosse meu agente. E eu disse, pá, pronto, eu não tinha grande conhecimento destas coisas, não é? Simplesmente disse, pá, mas tem alguma coisa, tem alguma proposta, se tiver alguma proposta, não, mas no futuro e tudo mais, vamos trabalhar e tudo mais. E disse, pá, se realmente aparecer, venha falar comigo outra vez. E pronto, nunca mais mais veio. tarde falámos, encontrámos aí. Já contaram, já brincaram com essa história? Sim, já encontramos aí, porque depois parece quando fui para o Benfica e tudo mais. Naturalmente, seleção nacional também. E exatamente, encontramos-nos aí. E pronto, são coisas que aconteceram depois, mais tarde. A minha transferência, depois de 20, já estava na seleção nacional. Juntei-me ao José Veiga, sim. Foi o primeiro empresário que tive, mas já com outra idade, não é? Claro, não aceitaste tu, se calhar foi no Espírito Santo para o Deportivo. Não tenho dúvidas. Será sido mais ou menos por esse período. Foi porque eu soube dessa história e que... E era isso? Era isso. Eras tu que ias para o Deportivo? Era dos nomes que estavam a ser falados. Incrível. Também não me importa contar essa história. Eu estive na lista do Porto. Okay. Antes de ir para o Benfica, estive junto com o Pinto da Costa, no carro de Pinto da Costa, ele falecido Pinto da Costa, para poder ir para o Porto. Ninguém sabe disso. Em 2004? Antes do Europeu 2004. Eu fui para o Benfica em 2004, mas foi para aí em 2002, por aí. Tive essa possibilidade de ir para o Porto. Não se concretizou. É no período da lesão do Vítor Bahia? Antes do Mundial de 2002. E depois ir para o Porto, depois não aconteceu. E quem foi para o Porto nesse ano? Nuno Espírito Santo. O Nuno Espírito Santo está assim um bocado tua sombra. Minha sombra. Mas é engraçado que e porquê que não foste para o Porto? Chegaste a perceber porquê? Na altura estive reunido, eu sozinho com o presidente, com o Pinto da Costa, chegámos a um acordo, ia ser falado com o Braga, e depois a partir dali não soube mais nada, não chegaram a um acordo. Simplesmente só da minha parte tivemos reunidos e eu aceitei. Só da parte do Braga que depois não chegou a ir em frente. Nunca chegaste a perceber. É bom tentarmos perceber também isto, Kim, que é quando há essa situação, como é que reage depois o jogador? Chegaste a ir perceber com o Braga porque é que o negócio não avançou? Eu tinha contrato para o Braga. Claro. Tinha contrato para o Braga e foi-me dito na altura que iam falar com o Braga, o presidente que ia falar com o Braga, falou, e depois nunca soube mais nada do que se passou. Da parte do Braga também disse-me que não chegaram a acordo. Pronto, ficou por aí. Há que seguir a vida, não é? Segui e pronto, depois depois de 2004 apareceu o Benfica. O Benfica já, eu agenciado pelo José Veiga. Na altura do Porto não tinha empresário, até que foi eu próprio que fui ter com o presidente Pinto da Costa. Já depois, já com o José Veiga, fui para o Benfica em 2004. É espetacular porque é uma coisa impensável nos tempos de hoje. Tu imaginares, tinhas 25 anos? 26, 25 Sim, 26, anos. 26, para aí, 25. Um jogador com 25 anos da Primeira Liga a ir falar com o estou a imaginar um guarda-redes, o Ornichek, de repente, sozinho, ir-se sentar hoje em dia é impensável, não é? Mas nesse tempo era assim, nesse tempo era assim. E no carro lembro-me, olha, até lhe digo, viemos ter ali no Hotel Bessa. Sim, o Bessa Hotel, sim. Bessa Hotel, perto do estádio do Bessa mesmo. Na altura ainda estavam a construir. O estádio do Bessa, sim. E lembro-me, reuni com ele aí em frente no carro. E pronto, são histórias nossas no futebol. E acontecem mesmo. Qual é que foi o primeiro jogo com a camisola de Braga? Lembras-te? Em Setúbal? Não. Em Setúbal, não foi?
Manuel que ajuda. Manuel que ajuda sempre. Foi em Setúbal e só Terminar a joguei pelo época. castigo ao Rui Correia, porque o Mister Manuel que ajuda quis dar um castigo ao Rui Correia, não sei porquê, já não me recordo. Eu pensava que já era campeonato feito, 32ª jornada, e Não, portanto... eu lembro qualquer história que o Mister que ajuda não estava satisfeito com o Rui Correia por alguma coisa, não sei se um jogo anterior e tudo mais, e quis, e pronto, apostou em mim, pôs-me, porque eu não sabia, eu não sabia, até aliás, acho que não fui de estágio para esse jogo, e à última da hora chamaram-me e eu cheguei e joguei em Setúbal. Foi assim um bocado de repente, não estava a contar, e pronto, foi felizmente aconteceu. E depois, aliás, depois eu não consegui, eu não joguei, eu tornei a sair da equipa, acho que só fui 2 ou 3 jogos nesse ano. Exatamente. E depois saí outra vez e o Rui Correia começou outra vez a jogar. Só no ano a seguir é que foi aposta. Sim, tu és aposta total na época 97-98, em que o plantel do Braga, nesta altura, já está bem sedimentado, com o Josualdo Ferreira. Não, esta época 97-98 Que ajuda. Manuel que ajuda, sim, Manuel que ajuda. Aqui já eras a sentir que o teu espaço estava a ser ganho naturalmente e senti que foi a aposta do clube. clube. As promessas que me foram feitas durante os anos, senti que a altura tinha chegado, porque que iam-me dizendo as pessoas de Braga e tudo mais, que pudesse vir a ser o futuro guarda-redes do Braga. E pronto, algum dia diziam-me, algum dia vai acontecer, irá ser aposta, e pronto, nesse ano chegou, felizmente, correu tudo bem. Quais eram, nessa altura já não eras o maior a nível de estatura, não é? Ao contrário do Rui Ibanense, quais eram as grandes tuas preocupações como guarda-redes para, no fundo, ganhares as habilidades de um guarda-redes de uma equipa que lutava já o Braga? Este Braga já é um Braga em crescimento, já é um Braga a tentar... Eu quando comecei o Braga ainda tinha ali... Mas tem presenças constantes em competições europeias. Depois, mais para a frente, um bocadinho, sim. Mas quando eu comecei, o Braga estava ali, lutava algumas vezes para os últimos, para não descer, digamos assim. Até lembro perfeitamente que o Mr. Manuel que ajuda chamou muitas vezes a nossa equipa a lojinha dos 300, não sei se recorda. Perfeitamente. Porque o Braga ainda estava ali, começou a crescer mais tarde, sim, mas quando eu comecei a jogar no Braga, o Braga ainda tinha algumas dificuldades e pronto. Na altura o Mr. Manuel que ajuda ainda tinha chamou, engraçado, começou a chamar a nossa equipa a lojinha dos 300. Acabámos de fazer uma boa época com jogadores que não tão reconhecidos. Estava aqui a confirmar, a primeira época mais regular que tu tens, 97-98, é já com o Castro Santos a treinador. Certo. É ele que te põe a titulares e que te puxa para a titularidade. Tu chegas já à titularidade num jogo da taça, para renderes frente ao Felgueiras, e depois a partir daí engatas na titularidade no lugar do Wozniacki. Sim, na altura era emprestado pelo Porto. Sim. Tinha ido Rui Correia para o Porto e foi a troca, lembro perfeitamente. A troca direta. Como é que se trabalha nessa penumbra, sabendo que um pequeno deslize pode ditar-se uma saída de posição? Tu viveste isso muitas vezes. O guarda-redes é mesmo assim, só um é que pode jogar. Eu sempre senti isso, e na altura normalmente são sempre 3 guarda-redes, não é? E é difícil. Os jogadores podem haver substituições e meter um, tirar outro. O guarda-redes não é fácil, porque só um é que pode jogar, e só quando o guarda-redes está a jogar tem 2, 3 erros ou está a passar uma má fase, pode às vezes levar o treinador a trocar, mas não é fácil para um guarda-redes esse momento. O trabalho mental tem que ser muito forte. E é isso que eu digo. Mais do que se calhar
o aspecto físico, o aspecto técnico de um guarda-redes, e é o mais difícil a ser trabalhado. O aspecto mental, porque o físico, técnico, com o trabalho vamos melhorando. Agora, a nível mental não é fácil ser trabalhado. Porque depois eu imagino que nem o desabafo no balneário possa ser feito da mesma forma, não é? Porque há quase um rival de posição, por muito que seja amigo de trabalho. Isso é lógico. Eu felizmente ainda tive sempre bons colegas que, na minha principal fase, na altura de crescimento, quando passei de sénior de júnior para sénior, a situação do Rui Correia, o próprio José Nuno Amaro, tive guarda-redes que me ajudaram, que viram também que tinha potencial, mas que me ajudaram, que sabia e me prepararam quando a oportunidade chegar, eu estava preparado. Eu tive foi importante para mim, porque vemos situações que como eu disse, só joga um. Claro. É o salve-se quem puder, digamos assim. Mas eu felizmente tive sempre colegas que me ajudaram, e mesmo quando comecei a jogar, muitos não jogavam, mas demos sempre relativamente bem e ajudámos. Como é que eu vou te explicar? E se o meu suplente ou eu sendo suplente, quanto mais trabalhava, mais ajudava o meu colega, porque naturalmente estava a ver que eu estava a trabalhar e obrigava sempre a fazer mais, não é? Isso num lugar específico de guarda-redes é importantíssimo. 7 épocas consecutivas no Braga, praticamente sempre a titulares, a jogar quase todos os jogos, constantes chamadas à seleção, aquele tal percurso de é fundamental que sentes que quando o guarda-redes está, o guarda-redes é um jogador, mas às vezes a passagem do sub-21 para os séniores, nós sentimos que há ali uma geração, um gap em que há muito jogador que perde o comboio de seleção. Agora não é tanto assim. Não? Não. Por acaso eu até acho que agora pode ser mais. Na minha altura não havia equipa B, não havia sub-23. Sim. Sim, eu percebo isso, agora, mas muitas das vezes esse equipa B e a equipa sub-23 são jogadores até que já estão adiantados, normalmente são jogadores sub-19. Sim, mas eu, por exemplo, eu tive uma transição quando deixei de júniores para sénior, se calhar tive aí 2-3 anos que não joguei. Claro. Aí sim, é verdade. Tens 94, 95 um jogo, 95, 96 um jogo, e 96, 97 6 jogos. Equipa B ou equipa sub-23 tinha espaço para jogar, claro. E competir. Eu sempre digo, competir não é a mesma coisa que só treinar. A competição é que nos vai dar aquilo que vamos precisar, a experiência de baliza e num lugar específico como o guarda-redes. E se calhar eu aí perdi 2-3 anos se fosse agora, né? Isso é que eu digo. Hoje em dia também é importante as equipas sub-23, a equipa B, para estes jovens que estão a sair de júniores para sénior continuarem a evoluir, e logicamente que já num patamar diferente, não é a mesma coisa jogar nos júniores, né? Mas já tendo a experiência, ganhando a experiência para chegar ao plantel principal e quando lá chegar estar mais preparado. Mas nunca perdeste este comboio da seleção? O que também é algo notável para um guarda-redes do Braga. Tu vais ao Euro 2000, vais ao Euro 2004, sempre com a camisola do Braga, e depois vais ao Mundial 2006 já como jogador do Benfica. Para mim é o que eu digo. Se me perguntares assim, de seleções, eu felizmente eu tenho 32 internacionalizações já. Mas tenho não sei quantas presenças em estágios. Para mim é mais do dobro, muito mais do dobro. Eu felizmente era sempre convocado. Sim. Durante esses anos todos, não tenho se calhar tantos jogos, tantas internacionalizações quantas gostaria, não é? Claro. Mas é o que eu disse, só a presença, só de lá estar para mim era uma... E sendo estando no Braga, melhor ainda, mais difícil é. Claro. Naqueles tempos, agora se calhar, pronto, mas naqueles tempos era, né, como falas e bem, era difícil chegar à seleção nacional, um guarda-redes a jogar no Braga.
E para mim era um orgulho enorme, e desde os 15 anos, em toda a formação, era convocado para a seleção, mesmo depois até o Euro 2008, praticamente fui sempre convocado, mas pronto, não consegui jogar tanto como eu queria, mas só a presença era para mim já era muito, muito bom. Desse lado de seleção foi uma tristeza muito grande aquela meia-final com a França no Euro 2000. A nível de fase final, é a única que tu participas, que é o jogo contra a Alemanha, e o participas aqui é quase entre aspas, porque o jogo contra a Alemanha, o jogo da fase de grupos, em que o Humberto Coelho roda toda a gente. Sim, entrei 30 segundos. Exatamente. Tem uma vez que a bola com o pé não é mal. Para o lugar de Pedro Espinha. Exatamente. Que foi o guarda-redes titular, e o Mr. Humberto acabou por mudar toda a gente, e é o único em que tu participas. Nos outros dois acabas por não jogar, tanto sempre lá na equipa. Mas essas duas fases finais são muito dolorosas, esses 2 euros, a forma como termina para Portugal. São porque foram momentos, por exemplo, no Euro 2000, o penalti do Abel Chibé, não foi? Toca mesmo com a mão, não? Ele diz que não, mas acho que dá para ver que toca. Acho que sim, acho que pronto. É o desespero. Foi o último ano que houve o gol de ouro, né? Foi o penalti, o gol, e acabou o prolongamento. Já era no prolongamento. É doloroso, foi doloroso, né? Para todos nós. Tínhamos a esperança de alcançar algo por Portugal, né? E depois apareceu 2004 também. Toda a gente à espera que pudéssemos ser campeões em Portugal. Infelizmente não aconteceu. Esse mês ninguém estava a contar, nem. Esse mês é um mês louco. Eu acho que é um mês que, já olharmos a 22 anos de distância ou 21 anos de distância, acho que estas gerações mais novas não têm o impacto, não têm noção do impacto que o Euro 2004 foi para o futebol português. Sim, é dos momentos durante a minha carreira e dos momentos mais ver a moldura que se criou no país, que se criou nesse europeu, foi fantástico. A gente saía do Alcochete para qualquer estádio, era pessoas durante o caminho, era o Mr. Scolari criou nesse ano, se calhar uma frasezinha que recordo-me como se fosse hoje, uma frasezinha que deu em Óbidos, todos os portugueses pôr uma bandeira nas suas portas. Se calhar ele não estava saiu-lhe aquela frase, e o que é engraçado que as pessoas, os portugueses, pareciam que o Scolari falou, mandou, e já parecia, era incrível que víamos bandeiras aí todas as portas onde andávamos. E depois a moldura que se criou naquele europeu, toda a gente começou mal, acabou pior ainda, né? Sim. Mas pronto, foi dos europeus, para mim, recordo-me que me senti mais jogador, digamos assim, porque é uma seleção fantástica que tinha nesse ano. Mas eu acho que o drama da derrota na final, por vezes não é óbvio que Portugal perdeu, e pronto, o que fica é aquele drama da derrota. Mas sei lá, Portugal tinha tido uma prestação fraca no Mundial 2002. Portugal tinha tido jogos particulares difíceis durante aqueles 2 anos. Estou-me a recordar de uma derrota pesada contra a Espanha em Guimarães. Em que o Scolari é muito contestado. Sim. Sei lá, não há Vitor Bahia, que era tipo a grande contestação. O Futebol Porto tinha sido campeão da Europa, e de repente tudo o que é feito pelo meio é de um nível de muita união de grupo. Sim, criou-se ali um grupo fantástico. O Mister, pronto, é daquelas coisas que para mim
se me disse o Michel Scolari, em termos de gerir o grupo, foi fantástico. Havia muitos jogadores com grande qualidade e não é fácil gerir um grupo assim. Ele conseguiu gerir, tinha o grupo dele, fechou e ganhou o grupo. Havia muita superstição nessa equipa, não é? Sim. Além da qualidade, obviamente, mas sim, sei lá. Havia vocês rezavam mesmo à Senhora do Caravaggio? Sim. Eu recordo-me perfeitamente que antes de entrarmos em campo, uníamos todos, abraçámos-nos e rezávamos, coisas que só aconteceu durante a minha carreira, só aconteceu nesse europeu. Todos juntos a rezar. E o Eusébio com a toalha na mão? Também, sempre. Nem que é o que eu digo. Foi o europeu que tinha que acabar sendo campeões europeus. Se houvesse VAR éramos, porque houve falta sobre o Costinha, não era? Iria ser maravilhoso, iria ser muito, muito bom. Mas pronto, fomos à França em 2016. Desde 2016 ser campeões europeus. Se calhar também, da mesma forma como nós perdemos, ninguém estava a contar que Portugal perdesse cá. Da mesma forma, se calhar também a França, claro. Ninguém estava a contar que a França pudesse perder nesse ano e pronto, é o que é o futebol. E acabas de portar, tu estás em 3 fases finais impactantes e muito fortes, porque logo a seguir à Alemanha em 2006, em que há também uma proximidade muito grande da comunidade portuguesa naquela região, em Marienfeld. Vocês estavam em casa, eu recordo-me, tipo, sim, também, muita gente lá, a televisão, tipo, vocês eram bombardeados, claro, de todo lado. Já tínhamos um pequeno fenómeno Ronaldo por causa do Manchester United, Figo também num ponto altíssimo, Deco no Barcelona. Portanto, a mediatização em torno dessa seleção já é bastante impactante. Certo. Eu fui convocado para esse, não sei se estamos a falar, eu fui convocado para esse europeu, Mundial 2006, e saí a meio com uma lesão antes do último jogo, antes do primeiro jogo, verdade, no verdade. último treino. Quem foi substituir? Nuno Espírito Santo. Já vimos. Recordo perfeitamente isso. Pronto, fui convocado, mas no último treino antes do primeiro jogo, sabes que às vezes fica os Ronaldos, Nanis a bater uns livros, estar fora da área e tudo mais. E num desses remates do Nani, eu meti a mão mal à bola, bateu-me mal e senti uma dorzinha aqui aqui na mão, no pulso, mas não liguei. Durante a noite não consegui dormir porque começou a inchar. No dia a seguir de manhã fui fazer no raio-x, tinha uma fratura aqui no pulso e infelizmente tive que ir embora. Essa é o Euro 2008. Foi em 2008. Essa é a lesão do Euro 2008. Isso, pronto, estamos ali. Ao Mundial tu vais. Ao Mundial ninguém tira. O Mundial 2006 ninguém tira. Então foi no ano. No outro europeu, no Europeu 2008 é que acontece essa situação. Suíça. Pronto, Suíça. Estou confundido. É Suíça. É o da Suíça. Pronto, é isso. Estava aqui a certificar-me dessa. Pronto, é isso. É tudo muito junto ali. Já claro. Mas é espetacular. Lembraste do lance? Lembro-me perfeitamente. Parece que estou a ver. Mas quando fazes o lance. Uma bola simples, nem caí. Uma bola simples. Ia agarrar a bola, bateu mal. São daquelas coisas que deu cabo de um europeu. Né? Sim. Alguma vez falaste sobre desta tua relação quase lateral com o Nuno Espírito Santo? Não. Por acaso não. São coisas que têm que acontecer, aconteceram. Claro, sim. Foi com o Nuno, podia ser outro qualquer. Claro, o Nuno estava a fazer o trabalho dele, naturalmente. Vais para o Benfica em 2004-2005. Como é que já eras agenciado do José Veiga? Sim, depois do Euro 2004. Depois do Euro 2004. Mas o José Veiga também entra no Benfica nessa altura. Entrou no Benfica nesse ano. E ele era o teu empresário antes de entrar no Benfica, não é? Sim. Foi uma contratação normal.
Sim. Quando é que tu soubeste do interesse do Benfica? Não, o José Bega ligou-me e disse-me: pá, vou para o Benfica, queres vir comigo? E, pronto, começou por aí. Claro. E é um salto na carreira. Sim, e, portanto, sim. E foi tinha 27 anos, 27, 28. Sim. E sabia que poderia estar já no limite de poder ir para de não poder ir para um grande. Claro. Digamos, era a minha última esperança de poder vir a sair do Braga. Não é que não quisesse, que pá, Braga para mim é a minha segunda casa, não tenho a menor dúvida. Mas sabia que se eu quisesse ir jogar para um grande clube, estaria no limite, porque aos 27 anos já, a partir dali já não é fácil. Felizmente foi conseguido e depois ainda consegui estar 6 anos no Benfica. 6 épocas no Benfica. Podemos dizer que o início não foi propriamente fácil. Tu ias para ser titular ou ias para mostrar que tinhas de ser titular? Não, eu ia para lutar sabia que tinha o Moreira lá, adorado pelos seus associados. Claro. Produto da formação. Produto da formação. Sabia que não ia ser fácil e teria que lutar com ele para jogar. Não comecei a jogar, começou a jogar o Moreira e depois 15... tu começas na Supertaça e depois já também em eliminatória de Champions com o Anderlecht e depois joguei, só depois entra o Moreira. Sim, eu recordo, eu começo, mas as coisas não correram bem, não pessoal, mas sim, a nível da equipa. Era a própria relação. Eras um elemento novo numa defesa. E depois a aposta inicial no campeonato foi pelo Moreira. O Moreira fez 15 jogos, certo, acho exatamente. Que é. E depois um jogo também, o Benfica também, não pelo Moreira, acho que o Benfica levou 4-0, 4-1 em Belém. E aí o Mr. Trapattoni resolveu mudar. É daquelas situações que acontecem, os treinadores têm muito isso, as coisas, para mudar o chip, muitas vezes muda-se o guarda-redes. Claro. E no futebol existe muito isso, quando as coisas não estão a correr bem, muitos golos sofridos, ou mesmo às vezes os guarda-redes não têm culpa, mas tem que se mudar alguma coisa. E foi nesse ano, na altura do Moreira, acho que foi muito por aí também, da minha saída inicial, também por aí, e depois quando me pôs outra vez na baliza foi também por fases que aconteceram. Como é que era o Trapattoni como treinador? O Trapattoni era aquele mister italiano que futebol italiano marcar um golinho e fechar a baliza. Era muito isso. Mas os treinos dele, tenho curiosidade de tentar perceber como é que um treinador ele já tinha 70 e alguns. Sim, mas atenção, ele tinha 70 e muitos, mas ia à frente na corrida inicial, ia à frente com os jogadores a correr. Fazia bem muitos jovens que ele gostava de fazer aquela corridinha dele e ia lá na frente tranquilo. Aqueles 10 minutos iniciais ele fazia sempre connosco a correr. Mas pode ser aquele treinador italiano muito pragmático, muito jogo defensivamente muito coesos. Reparamos que nesse ano o Benfica não tem muitos golos marcados, mas também não tem muitos sofridos, mas era um zerinho e fechámos a loja, entre aspas. Não é? Recordo perfeitamente, o Caradas nesse ano veio para a ponta de lança, mas acabou a época a central. Tudo porque sim. O Mister central, porquê? Jogador alto, ponto de cabeça, e o Mister Trapattoni resolveu pôr a central para nos últimos minutos, quando às vezes as equipas querem bombear muito a bola para a área e tudo mais, Caradas tirar de cabeça. Passou muito por aí esse ano e conseguimos depois ser campeões na última jornada no Bessa. Mas surpreendeu-te a forma dele jogar ou de treinar? Ele dedicava muito o aspecto defensivo do treino? Sim, muito estratégico. No plano defensivo treinámos muito esse aspecto. Por isso que melhoramos muito, porque
Eu não estive lá nesse ano, mas sabíamos perfeitamente que o Benfica já não era campeão há 16 anos, há 11 anos. 11 anos. 11 anos. Tinha sido 93, e 94. no clube como o Benfica impensável, há muitos anos sem ser campeão. E recordo-me perfeitamente que o Benfica sofria muitos golos, e o Trapattoni conseguiu chegar ali, estancar a baliza defensivamente, e sabíamos perfeitamente. Tínhamos uma Torres na frente que tinha sempre uma oportunidadezinha, fazia sempre um golinho, e fazemos um golo, mas não sofríamos, e passou muito por aí a estratégia. Vocês sentiram que o título não fugia depois de terem ganho ao Sporting? Nós sentimos que esse jogo fomos felizes nesse jogo, já em cima da hora, né? O golo do Luizão. Mas sentíamos que também, pronto, se não ganha, é daquelas coisas, se não ganhássemos também não, o Sporting não era. O Sporting não seria campeão nessa altura. Não seria campeão nesse ano, nesse jogo. Nesse jogo não seria, mas poderia ser a seguir. Iria ser. E da mesma forma que nós sabíamos que se ganhássemos não podemos festejar, mas que na última jornada que seríamos campeões. Era daqueles jogos que no Bessa que o empate chegava, felizmente empatámos, e sabíamos perfeitamente que ganhando o jogo na Luz ao Sporting que seríamos campeões. É uma sensação quase de topo máximo, ser campeão nacional. É o sonho, era o meu sonho, e acredito que seja o sonho de qualquer jogador de futebol que esteja agora a jogar, é chegar a um grande e ser campeão nacional. O meu sonho sempre foi esse, a partir do momento em que senti que pudesse fazer carreira, e é chegar a um grande e ser campeão nacional. Consegui chegar ao Benfica no primeiro ano, ser campeão, depois sair já no último ano também novamente campeão, ser 2 vezes campeão. Lógico que queria mais, mas pronto, foi o possível, mas concretizei o sonho de ser campeão nacional. Ok, sente-se de alguma forma injustiçado, ou sente-se injustiçado destes 6 anos do Benfica ter havido sempre muita contestação à posição do guarda-redes? Tu és campeão nacional no ano a seguir, não começas a titular, Ronald Koeman escolhe outro guarda-redes, e neste período e nessa época tu depois vais para titular porque o Moreira lesiona-se, entretanto vem o Moreira e tu vais para suplente. Tu tinhas sido guarda-redes titular, eras guarda-redes de seleção nacional, e de repente não és o indiscutível do Benfica. Eu sei, eu no Benfica nunca fui, sentia isso. Mas porquê? Não faço a menor ideia. Na fase inicial, como eu disse, a questão de Moreira pesou muito, porque eu sentia que eu entrava para aquecer, era assobiado na minha própria casa, digamos assim, jogar no meu clube, jogar em casa, eu entrava para aquecer, era assobiado, porque as pessoas queriam que o Moreira jogasse. Não é fácil, e mentalmente tem que ser muito forte para reagir. E eu senti que no Benfica nunca. Houve momentos muito, muito bons que senti, mas houve outros momentos que nunca. Mas o Benfica, eu sinto isso. O Benfica, pronto, agora nos últimos tempos, mas apareceram muitos bons guarda-redes no Benfica. Se calhar as pessoas pensavam que cada um que aparecesse queria ser, como o Black, Ederson. Quem é que apareceu? O Vlaco Dimos. Prontos. Mas o Vlaco Dimos também vimos que nunca foi um guarda-redes que as pessoas gostassem muito. Claro. Para o homem, na fase Júlio César diferente, já chegou ao Benfica campeão já com uma carreira, mas prontos. E as pessoas queriam, o Quem não tinha nome, claro, com um nome com peso, incontestado. E o Black Dimos, se calhar, quando chegou também não tinha muito nome, né? Claro. Mas não era aquele guarda. E sentia-se sempre. E cada ano, por exemplo, para cada ano sentia-se o guarda-redes. O Benfica precisava de guarda-redes. Começava numa nova época. Abria as inscrições em janeiro, o Benfica precisava de guarda-redes.
E nesse ano aconteceu logo isso. Veio o Moretti. Quer queiramos, quer não, nós que lá estamos, não nos dá confiança. Então, eu estou, por exemplo, como eu disse, eu estou a jogar. Estás a jogar, és titular, sou assobiado em casa. A entrar em casa, entrar para aquecer. Em cada janela de abertura de mercado, o Benfica precisa de guarda-redes. Começa um novo ano, o Benfica tem que contratar guarda-redes. Não é fácil sentir. A tua época mais segura foi com Fernando Santos. Foi a época que, se calhar, o treinador chegou ali e disse: olha, me disse a mim, olha, tu vais jogar porque eu acho que és o melhor, aposta em ti e acabou. Erres ou não, a minha aposta és tu. Foi dito isso. E cumpriu. E cumpriu. Isso é muito importante. É o que eu digo. O guarda-redes. Porque depois dá-te a confiança. A confiança é importante, é muito importante. E depois estas coisinhas que não, estes ruídos que há, nunca, o guarda-redes nunca tem essa confiança necessária para os jogos. Porque, sim, eu estou a imaginar como é que tu podes reagir a um jogo decisivo, que lembro-me da segunda temporada do Benfica contra o Manchester United, em que o Beto é decisivo, marca o Beto e o Giovanni, sim, 2-1, em que tu és o guarda-redes titular. O Benfica com essa vitória passa à fase seguinte da Liga dos Campeões, mas tu depois já não vais jogar a fase seguinte da Liga dos Campeões. O que é preciso fazer mais? Não é um bocado assim? Não, é sentir que não. Como é que eu vou te explicar? Eu no Benfica felizmente joguei muitas vezes, mas nunca senti que as pessoas gostassem de mim. Sim. Não sei se estou. Sim. Nunca senti acarinhado, nunca senti. Eu sentia que ao mínimo erro, estás a perceber? Sentia um burburinho de assobios. E a verdade é que nesse período o Benfica é 2 vezes campeão e contigo na baliza. Foi. Nas 2 vezes. Nas 2 vezes, no primeiro ano fiz metade dos jogos, quando fui campeão, e no último ano fiz os 30 jogos no Benfica, campeão, e acabei o contrato e vim embora. Como é que foi essa temporada? É uma super equipa do Benfica. Sem dúvida, para mim, que eu me recordo, das melhores equipas que o Benfica teve. A exceção do guarda-redes. Não, estou a brincar. Estou a brincar. Não, eu tinha uma equipa fantástica nesse ano. Era Maxi Pereira, Luizão, David Luiz. Era o Benfica quando ganhar, sempre praticamente goleada. Não era sempre, mas. Sim, mas criava para isso. Tinha futebol muitas disso. Oportunidades, era uma equipa mesmo. Aimar, Ramírez, Ravi Garcia, Cardoso, Saviola, Coentrão. Sim. Tínhamos uma equipa fantástica. E pronto. Tu já fizeste referência ao Mr. Jorge Jesus. É a época de estreia dele no Benfica, do Mr. Jorge Jesus. Era muito chatinho nos treinos também, convosco, guarda-redes. Sim, sem dúvida. Recordo-me perfeitamente. Quem é que era o mais castigado por ele? De quê? Dele chamar a atenção dos jogadores? Havia muitos. O Jorge Jesus ele não escolhia, não é? Não escolhia, é o que eu recordo-me. Pronto, nós já tivemos nessa cadeira, só um contexto, nós já tivemos nessa cadeira o Fábio Faria, que diz que o único jogo que fez no Estádio da Luz a titular só jogou 45 minutos, porque jogou do lado do banco. E então foi o jogo todo a ouvir. O Jorge Jesus não tem. Eu recordo, tem histórias de Jorge Jesus. O Jorge Jesus não liga. Tínhamos o Pablo Aimar. O Pablo Aimar era um senhor, para mim, sem dúvida alguma, dos melhores jogadores com quem eu tive o prazer de jogar. E o Jorge Jesus, houve uma altura que o Pablo Aimar estava antes de um treino e tudo mais. O Jorge Jesus tinha muito aquela questão de treinarmos à sexta-feira de manhã e à tarde íamos lá fazer banhos e massagens. Uhum. E o Aimar não estava muito habituado àquilo. Treinava e fazia os banhos e massagens logo a seguir ao treino e tudo mais. E o Jorge Jesus obrigava-nos a ir lá à tarde. Sim, à tarde. E o Aimar tinha acabado de nascer a filha. E o Aimar, numa palestra, quando o Mister, minha filha quase não me conhece. Porque é muito treino, muito estágio, quase não me conhece.
és profissional ou o quê? Pá, quem manda aqui sou eu. Assim, e era o Paulo Aimar, ele não tinha estas pessoas. Opa, e pronto, era. E para os guarda-redes? Opa, e outra história dos guarda-redes que ele também metia assim, gostava de estar em todo lado. E recordo-me que tínhamos o treinador de guarda-redes que era o Matos na altura. Sim. Que pôs-se lá numa altura, estávamos a treinar na baliza e ele pôs-se lá no meio campo, braços cruzados, a olhar para os guarda-redes. Do nada, olhámos para ele, está ele a vir em direção aos guarda-redes. Matos, não é assim, pá. Peguei nas bolas, pá. Bater para um lado, para o outro, pá, estás a ver, é assim, pá. E os guarda-redes caem lá para o outro, a moda antiga, né? Claro. Vai para um lado, vai para... Não é assim, é assim que se faz. Epá, ele gostava de. Tinha coisas que ele gostava de estar em todo lado. Mas como treinador, não tenho dúvidas. Pá. O aspecto defensivo, a linha defensiva, não há melhor. Porque o gajo é ao milímetro. Toda a gente sabe, as histórias de todos os jogadores que tiveram a oportunidade de estar com eles que contam, é ao milímetro. Ele pegava na linha defensiva só para ele e o Mr. Raul José nos avançados, ele dividia ali o treino. Ele pegava com as defesas e o Raul José com os avançados, e era ali ao pormenor. É incrível. Taticamente é fantástico. Mesmo antes, as sessões que vocês tinham, há muita gente a dizer que começou a perceber o jogo efetivamente. Sim, com ele. Sim, porque ele não dá aulas só também dentro do campo, ele dá aula também nas palestras que fala-nos de jogo. Claro. Durante as palestras que ele tinha, eles ensinávamos, entre aspas, o futebol, né? Qual foi o jogo crucial dessa época? Achas que é o mais mediático? A vitória ao Porto no célebre Túnel da Luz? Sim, acho que... O gol de Saviola? Sim, acho que foi um jogo importante. Mas nesse ano acho que... Recordas-te do pós-jogo, dessa questão do túnel? Levemente, assim, da confusão. Até porque eu já tinha, acho eu, não, eu como era guarda-redes foi o último a vir. Achei, quando eu lá chego ao túnel, já se tem passado praticamente tudo. E eu depois andei, recordo-me a perguntar o que é que tinha passado, porque os guarda-redes estavam na baliza longe, e quando cheguei já se tinha acontecido. Como é que tu soubeste que vinhas embora? Do Benfica? Ou quando é que te apercebeste? Era o fim do contrato, como disseste? O contrato. Mas quando é que te apercebeste? Apercebi-me porque, pronto, acabou o último jogo da época, fomos campeões, e sei que o Jorge Jesus foi um canal televisivo dar uma entrevista e fizeram a questão dos guarda-redes, e ele falou que o Kim que não ia renovar, que ia sair. Eu por acaso estava a ver esse programa e vi ali que ia embora, que não contavam comigo. Até ali não me tinham dito, não é? Mas já suspeitavas? Já suspeitava, porque se realmente quisessem já deviam ter falado comigo há mais tempo, não é? Mas não falavam, mas depois diretamente só soube depois no outro dia da entrevista, é que o Rui Costa na altura era diretor desportivo. Veio falar comigo, dizer-me que não. Depois, mas a primeira situação soube pelo Jorge Jesus no canal televisivo, quando ele estava a dar essa entrevista. Triste, com toda a certeza. Naturalmente que sim, mas pronto, é o que é o futebol. É complicado eu depois de fazer 30 jogos a titular no Benfica, não é? E não continuar. Mas alguma vez conseguiste perceber porque é que não houve a vontade? Era um fim de ciclo? Não sei. Isso é uma questão. Eu sei o que o Jorge Jesus na altura falou para esse canal televisivo, que queria um guarda-redes para jogar, um guarda-redes para que desse pontos. Ele usava muito a expressão do guarda-redes que lhe desse pontos, e queria um guarda-redes para jogar.
e é o que eu sei. É certo é que nesse ano veio o Roberto. O Roberto. Prontos, infelizmente para ele, para o Benfica, as coisas também não correram muito bem, mas é o que é. Acho que não correram nada bem, não? Mas pronto, é o que é. Mas logicamente triste fiquei, porque acho que não é normal. Depois de fazer 30 jogos e 6 anos num clube, de 2 títulos de campeão mais. nacional, portanto, eu diria que o mínimo era quando não queriam ter título logo de início. Reparámos que eu com 30 jogos não renovei, mas tinha lá o segundo e o terceiro desse ano renovaram e continuaram. Logo aí vi que não é normal, não é? Eu falar de Moreto e Moreira. Não, Júlio César. Júlio César, exatamente. Júlio César e Moreira. Renovaram, continuaram. E eu que fiz os 30 não renovei. Não foi normal. Isto não é uma coisa normal, mas no futebol tem essas coisas. E voltaste a Braga? Sim. Tive a felicidade e infelicidade logo no ano, se calhar que eu queria. É sempre injusto. Era o ano que querias mostrar que tinhas capacidade. Muito por aí. Não é para justificar ou para deitar a cara ao Jorge Jesus especificamente. Não é por aí, mas era um sentimento disso. Eu se calhar. E depois logo no primeiro. No estágio pré-época. Sim. Terceiro ou quarto treino da época. Me lesionar. Ficou ali. Foi complicado. Foi um ano que tive parado. Ruptura total tendão daqueles? Duas vezes. 2 rupturas totais. Uma no ginásio, passado 2 meses tirei o gesso que tinha na perna toda. Comecei a andar de muletas e quando tirei de 2 muletas para uma, andar lá no estádio no AXA, altura sim. Um terreno no piso assim um bocado rugoso e ao andar a perna que está boa travou e eu fui com o meu peso para que estava o tendão lixado e arrebentou outra vez. Outra vez operado. Passado 2 meses de ser operado, aconteceu isto. 2 meses para o lixo, digamos assim, e depois tive um ano parado. É daquelas coisas que mais uma facada, entre aspas, que só mentalmente. Como é que se trabalha isso, Kim? Numa altura em que não há psicólogos, ou o trabalho do psicólogo não era tão valorizado junto do jogador profissional? Não, nesse tempo, a primeira vez que apanhei psicólogo, já no Benfica, já naquela. Porque até ali. E depois, quando vais para o Braga, há de aparecer o professor Jorge Sequeira. Sim, também apareceu na altura, mas já quando eu voltei. Quando voltaste, sim. Sim, neste período há de ser Jorge Sequeira. Mas não. É o que eu digo. A minha carreira como futebolista, o que me ajudou mais foi a minha parte mental. Mas como é que tu trabalhavas isso? Não trabalhava. É daquelas coisas que nasceu. Nasceu comigo. É o lado prático. Exatamente. Porque eu sabia que não era fácil, mas também sabia, aconteceu, mas não posso voltar atrás, já está. E agora? Sim, é tentar, e foi sempre por aí que eu me guiei, olha, aconteceu, mas também eu tive muitos anos até me acontecer, sem me acontecer nada. Nem praticamente rupturas no futebol, pronto, o jogador de futebol tem aquelas rupturas, aquele que dá 2 meses, está ali, eu quase nada. Mas pronto, também tenho que agradecer que também tive muito tempo sem me acontecer nada. É por aí que me guiei e levei muitas situações durante a minha carreira, mesmo da parte que quando saí do falar do Braga, desses 3 anos que depois tive um ano lesionado, depois joguei mais 2. Sim. E depois mesmo da parte quando eu saí do Braga também me custou muito, porque era outra situação que também não estava à espera. Como é que isso acontece, essa outra saída? Tu sais do Braga, tu no primeiro ano em que regressas és titular indiscutível, também numa grande equipa do Braga, que voltas a ter o Nuno Gomes como companheiro. Sim. Tens então, o Lima, o Ucra,
A vez, Viana, o Viana. o Ruben Amorim. Sim, esse balneário devia ser jeitoso. Era é daquelas coisas que eu digo. Pode ser, se eu disse, dos melhores balneários contigo, Esse do Braga, do esse do Leonardo Braga, Jardim. sim. Tens o João Vieira Pinto já não está nesta equipa, não. Eu já tinha ido para o Boa Vista nesta altura. Não. Mas era além de grandes jogadores, era um balneário, era fantástico. sim, já tivemos aqui o Ucra a falar das histórias relacionadas com o Nuno Gomes e o próprio Heller Barbosa também. Sim. Era... Esse balneário foi top. E com muita qualidade. Qualidade e com muita qualidade e com muito nome, né? Sim, que às sim. vezes quando há muitos nomes Claro. fizeram carreira, pode haver ali um bocado de atrito Nada. e foi todos impecáveis. Mas depois tu na época a seguir já não és tantas vezes titular, é o Beto, não é? Que, sim, então, com o Zé Peseiro. Sim, o Beto também veio e depois também o Beto começou e depois tanto em janeiro saiu. Certo, vai para o Sevilha. Comecei a jogar e depois pronto, é daquelas formas que também terminas o contrato e ninguém me diz nada. É da mesma forma que não é o próprio presidente que me veio falar, é o próprio diretor desportivo na altura que me veio dizer que não contavam comigo. Quem que era? Era Pedro Pereira na altura. Pedro Pereira, sim. Que me veio dizer, pronto, é daquelas coisas, depois de tantos anos no Braga, da formação até aos 27. Era o teu clube? É o meu clube. Até aos 27 anos, depois voltar 3 anos. Depois eu acho que merecia ali uma palavra. Mesmo tu quando vais para o Braga acreditas que o teu fim de carreira vai ser... terminar ali e ficar ali. Ok. Quando volto para Braga acredito que faço 3 anos e que vou terminar ali a carreira e que provavelmente posso entrar ali na estrutura como treinador do guarda-redes. Foi o meu pensamento na altura. E depois é daquelas coisas. Senti que podia ser tratado de maneira diferente depois de tantos anos ali. Mas pronto, é o que é. Daquelas coisas que e nem houve uma coisa nem outra, nem o fim de carreira, nem integrar a estrutura. É daquelas coisas que podiam dizer: olha, não queremos continuas a carreira, mas pronto, podes ficar aqui na estrutura, treinador guarda-redes aqui, pronto, não, claro, tudo bem, aceitas, não aceitas, isso já era da minha consciência do que aquilo que eu, mas pronto, não houve uma palavra da parte do presidente. Imagina hoje vou a Braga e vou ver jogos, estou com o presidente e falo normal com ele, não há problema. Mas pronto, é aqueles momentos que se calhar é uma pedrinha que não fica... é uma tristeza. Sim, eu acho que fazes bem dizer, porque eu acho que é importante os clubes repensarem e pensarem que figuras como tu, figuras que acabam por crescer nos clubes, que não podem ser dispensadas assim. Tu não eras uma figura. A questão disto é que podem ser podem, mas não podem ser assim. Olha, chamarem, olha, obrigado por tudo, não queremos. Acabava ali a história, já não havia. Agora a questão é que tu tens 299 jogos com a camisola do Braga. Que eu saiba, até há poucos tempos atrás, que o Ricardo Horta era dos jogadores mais mas vou-te dizer, com mais jogos pelo Braga. Conseguimos dizer isso. Acho eu que era o terceiro, era eu, o Zé Nuno. Conseguimos dizer isso. Era o Zé Nuno, eu e o Ricardo Horta. Tu, nesta altura, és o 7º jogador com mais jogos com a camisola do Braga. O Ricardo Horta é o primeiro, depois é o José Maria Azevedo. José Nuno Azevedo. Não, o José Maria. O José Nuno é sim, o José Maria Azevedo, que já faleceu. O Mateus, o guarda-redes e o Alain. Na altura o Mateus ainda não estava. Ainda não estava, sim. Sei que era o Artur Correia, depois o José Nuno Azevedo e tu. E tu apareces a seguir. Eu estava ali nos... Sim, neste período não havia Ricardo Horta, não havia Mateus, não havia Alain. E portanto tu estavas à frente desses todos. Dos jogadores com mais jogos, e acho que merecia um tratamento diferente. Uma satisfação não é a dizer o que é. Claro. Olha, não contámos. Estava tudo certo. Acabou, a partir dali, acabou. Pronto, tudo bem. Agora, há aquele sentimento, nenhuma palavra sequer houve nesse sentido. Claro. E como vais parar ao Braga
porque percebem que o Kim ainda quer jogar? Quando voltei do Para Benfica, o Braga não, para o Aves, desculpa. não, eu sinto que eu estou em condições para jogar. Claro. E quando vou para aliás, houve um tempo aí que eu estive à espera de receber algumas coisas e posso dizer que nesse tempo tive situações de Primeira Liga e não é por... Eu fui para o Aves, não foi para acabar a carreira. Claro. Eu fui para o Aves porque da maneira como foi, como as pessoas me tentaram convencer. E se me disser, foste para ali para acabar a carreira, só não te apareceu clubes, foste para a segunda divisão, não, porque eu tive clubes de Primeira Liga e senti que naquele momento o Aves, da maneira como foi abordado, merecia aquilo que era aquilo que eu necessitava na altura. Claro. Além de ser perto da minha casa, estava ali a jogar em casa e não fui para ali, e sempre foi a primeira coisa que eu disse às pessoas do clube: eu não vou para aqui para acabar a carreira nem para andar a arrastar. Claro. Porque e as pessoas, prontos, eu ainda fiz 5 anos de Braga, De Aves. de Aves, não é? E prometi a mim mesmo, prometi às pessoas e olha, o meu objetivo é sair o Aves à Primeira Liga. E conseguiste. E felizmente consegui. Subir e ganhar uma taça. E pronto, a taça é aquelas coisas impensáveis que ninguém acreditava se contasses. Mas Se tu contasses antes, quando eu fui para lá, ninguém, claro. O Aves vai ganhar uma taça, esquece. Mas eu acho que é o futebol a dar justiça à tua carreira também. E isso também é bom. Porque no meio do percurso em que tu dizes às vezes dos infortúnios que foste tendo e que é o que é. Sim. Sim, caralho, quando não subimos, quando o Aves não conseguiu subir, eu consegui ser o melhor guarda-redes da segunda liga. É verdade. E não estava acabado. Claro que não. E é destas coisas que eu lutei e irei lutar sempre, porque enquanto me senti que pudesse ajudar, eu continuei. Por isso é que eu digo. E terminei a carreira no momento que, voltando atrás, da maneira que foi de ganhar a taça, porque sentia, acabar tinha que ser neste momento. Porque se eu não ganho aquela taça, se calhar ainda vou tentar fazer mais um ano. Mas porque eu ainda me senti em condições para jogar. Mas não tem nada a ver com isso, não é? Mas depois de ganhar a taça, eu acho que é um bom momento. É um bom momento para sair. Foi mesmo aquele o momento ideal, claro, a acontecer. Aqui, era depois daquele jogo. Poucas perguntas aqui para terminar. Nunca houve uma abertura para ir para fora? Houve algumas situações. Já falando agora de Jorge Mendes, eu depois tive uma abordagem já no Benfica, que o Jorge Mendes me ligou para ir na altura. Vamos falar. Lembras-te do Dinamo de Moscou? Perfeitamente. Sabe quem é que foi para o Dinamo de Moscou? Nuno Espírito Santo. Antes do Nuno Espírito Santo ir para lá. Isso é em dezembro de 2004-05. O Nuno Espírito Santo sai a seguir à Taça Intercontinental do Porto. Sim. Eu estou no Benfica e recebo uma chamada ao Jorge Mendes a dizer: queres ir para o Dinamo de Moscou? E eu na altura estava a jogar no Benfica, a mulher grávida, a minha mulher grávida. Pensei, se calhar não é o melhor momento. Sei que na altura estava a começar, não sei se o Costinha já lá está. Os Jorge Ribeiro, depois acabou por ir muita gente. Sim, foi o Costinha, o Manicho, o Derlei. Acabou por ir, mas eu sei que recusei. Senti que não era o melhor momento. Estava a jogar no Benfica, a minha mulher estava para Moscou, tudo mais. Acabei por não ir. Depois acabou por ir no Espírito Santo. E depois tive algumas abordagens. Mas olha, podes ter aqui quase uma. Se quiseres, tu eras o número 1. O Nuno Espírito Santo. Estou a brincar aqui no meio desta brincadeira, não é? Pois, tipo, o Jorge Mendes falou-te a ti sempre primeiro. Não, é uma opção. Não é por aí. É uma questão de que foi o que claro, é o que é. Sim. Mas depois houve mais alguma abordagem para os estrangeiros? Houve abordagens, mas diretamente concretas, a mim, nada. Diretamente a mim não, só por outros empresários e tudo mais que pudessem aparecer,
Mas nada a chegar a mim, só essa questão do Dinamo Moscou, que eu recusei. Fora isso. Foi uma carreira bonita aqui. Foi a carreira que me orgulho, sinceramente. Acho que orgulho-me de... Como é que eu vou te explicar? Eu não sei, eu tenho 700 e tal jogos. Sim, 700 e poucos jogos. 700 e poucos jogos a jogar, mas se calhar tenho 1000 convocados. Deixa-me ver se faço perceber. Tenho 1000 convocados e dos 1000 convocados joguei em 700. Isso para mim estou orgulhoso, porque não é aquela carreira que eu muitos jogos no banco, digamos assim, não. Sim. Eu onde estive joguei praticamente sempre. Isso para mim é que foi importante. E depois a questão de seleção é o símbolo no peito mesmo que dá orgulho. Representar aí já mais no banco do que a jogar, mas a chamada, o meu nome estar na convocatória já foi muito importante, e é a carreira que eu orgulho. E quem é que merece o teu maior agradecimento? Quem é que merece o meu maior agradecimento? Eu agradeço sempre dentro do futebol. Quem tu quiseres. Acho que futebol, a minha família dele. foi muito importante. Falámos no caso no início de carreira dos meus pais, da disponibilidade deles e da vontade deles me ajudarem e estarem sempre comigo, da própria da minha esposa, que eu conheço desde os 16 anos e que esteve sempre comigo na minha carreira. Foram muito importantes, quer queiramos, quer não. Um jogador de futebol também, estando perto de pessoas que como é que eu ia te explicar, que os ajudam, é meio caminho andado para entrarem dentro do campo e as coisas correrem bem. Tu tiveste sempre eu essa tive tranquilidade. sempre essas pessoas, esse carinho dentro de casa, que me ajudaram nesse sentido. E a questão mental, se calhar eu felizmente tive também, com a ajuda dessas pessoas que me ajudaram nesse tipo de pensamento positivo em relação às coisas negativas. Espetacular, Kim. Só falta agora conhecermos o 11 dos teus amigos, companheiros, com quem tu partilhaste balneário durante essas épocas. Kim, vamos então conhecer aí o 11 dos teus companheiros de balneário. Companheiros de balneário. Na baliza, felizmente, tive a oportunidade de jogar com ele e estar no balneário com ele. O meu ídolo de infância, Vítor Bahia. Ok. Era o ídolo de infância, vocês não fazem uma distância assim muito grande, não é? Não, mas eu quando comecei a ser guarda-redes, normalmente a gente procura copiar, entre aspas, o melhor na altura. Claro. E quando eu comecei era Vítor Bahia. Claro. E depois a referência foi sempre Vítor Bahia. Depois, como eu digo, tive a felicidade de estar com ele na seleção nacional. Para mim foi um orgulho imenso de poder estar com ele e treinar com ele, digamos assim. E jogar depois, acabei de jogar contra ele, claro, quando estava no Braga, joguei contra ele no Porto. Ora bem, lateral direito, Luís Filipe. Jogou comigo no Benfica, amigo. Também fez uma carreira interessante, mas acho que poderia ter ido mais à frente, digamos assim. Ainda passou para o Atlético de Madrid e teve ali, mas acho que é um grande jogador, é amigo. Tive o prazer também de partilhar balneário. Centrais, Miguel Vítor. Internacional israelita. Teu companheiro do Benfica. Companheiro do Benfica também, amigo. São todos amigos, praticamente, são todos. Ele esteve no Aves, mas não foi, mas estive com ele no Benfica. Ricardo Rocha, sim.
Foi teu companheiro no Braga também? No Braga e Benfica. Braga e Benfica. Lateral esquerdo, Fábio Coentrão. Fábio Coentrão. Excelente pessoa, grande amigo e grande maluco. Está prometido uma vinda cá quando ele quiser. Está prometido quando ele quiser. No meio ponho Tiago. Atlético de Madrid. Sim. Benfica, Chelsea. E Braga também. Braga comigo. Teve contigo 2 períodos. Posso contar a história do Tiago? Sim, claro. Sabes como é que o Tiago apareceu no Braga? Não. Sabes que o Braga antigamente tinha, no jogo de apresentação, tinha algumas equipas tinham isso, uma surpresa para os sócios. Sim. Um jogador que ninguém sabia que ia aparecer. Sabia, novidade. E sabes que o Braga, acho que nesse ano estava para aparecer alguém e não conseguiram. E o que ajuda, na altura, o que é que se lembrou? Foi buscar um miúdo aos júniores, ninguém sabia quem era, e apresentaram o Tiago como a surpresa no dia da apresentação do Braga, o Tiago. Começou, nós não sabemos quem era o Tiago, era um miúdo dos júniores. E o Tiago começou a treinar connosco. Fez a carreira que fez. Excelente jogador. E pronto, é uma história engraçada. E de muito perto, Braga, ele é Viana do Castelo, muito perto. Ponho ao lado Ruben Amorim. Queres que eu te diga? Nunca pensei que ele fosse dar treinador, mas não? Pronto, nada. Da maneira como ele é no balneário, esquece. Se calhar é por isso que tem sucesso. Pois também está muito próximo dos jogadores nesse capítulo. É essa a questão, a maneira como ele está no grupo, como é que ele está num grupo, jogando ou não jogando, é a mesma pessoa. E aquele palhaço, entre aspas, que a gente no balneário ninguém, onde ele está não há tristeza. Pronto. Ele só foi teu companheiro no Braga, no Braga e no Benfica, no Benfica também, claro. Sim, isso estava. E falta Castanheira do Braga, médio, do carequinha, Braga, também pulmão, adjunto do Abel, adjunto do Abel no Palmeiras. Num pulmão, Castanheira. Eu crescemos os dois no Braga, na formação. Verdade. E também acho que passou ao lado uma grande carreira. Teve uma carreira boa, mas acho que poderia ir mais à frente. Antes da frente, Nuno Gomes, ponta de lança. Nuno Gomes, ponta de lança, também grande amigo, Braga. E o Benfica, depois Braga. Quem é que me falta? As alas. Eu não vou pôr alas, pronto, Pablo Aimar. O Aimar, para mim, como eu disse, é dos jogadores que... E podia jogar em qualquer sítio aí? Não, chegou ao Benfica já com uma idade já avançada, mas craque. Primeira contratação de Rui Costa como diretor desportivo. Craque, sem dúvida. E isto fazia o que queria da bola. E pronto, depois temos aqui o nosso amigo Cristiano Ronaldo. Pronto, nunca pensei que pudesse quando ele apareceu, jogar com ele, quando ele apareceu com 19 aninhos no Euro 2004. Nunca pensaste que ele pudesse ser o que foi? Imaginava-se. Imaginava que pudesse ser, já o era, né? Um jogador diferenciado, mas chegasse a este ponto, acho que não estava à espera. Não estava à espera, não. Quando ele começou, jovem, 19 aninhos, eu 18, já nem sei, no Euro 2004, acho que não estávamos à espera que ele fizesse a carreira que está a fazer ainda, né? E continuará a fazer e vai ajudar Portugal sem dúvida neste Mundial. E que seja para ser campeão do mundo. Claramente. Quem tem um grande 11, obrigado por teres vindo aqui ao 0-0 e ao ponto final. Nada. E muito obrigado. Obrigado mesmo por tudo. Muito obrigado eu.